as crianças voltaram da pandemia falando muito de morte. Uma coisa assim absurda. Então, porque escutaram isso? porque só passaram por isso. Morreu. Aí eu lembro que no começo mesmo, ainda tinha toda aquela distância, aquele distanciamento de carteira, todo mundo de máscara, tudo muito diferente. Aí fila para eu ver as apostilas. Aí começavam aquelas conversas na fila. As crianças. Você perdeu alguém na pandemia? Ah, perdi minha tia, ah, perdi minha vizinha, ah, perdi não sei o quê. Eu falei, gente, vamos parar com esse assunto. Mas tinha que conversar. Então eu fazia, gente, vamos conversar então um pouquinho por dia sobre isso. Eles tinham que falar de morte. E quem não perdeu ninguém na família, inventava algum outro assunto de morte. Então, assim, sério, tinha aluno que falava assim, eu lembro do gato. Ah, porque eu começava a chorar do nada. Porque eu perdi meu gato, chorava, desenhava o gato morto. Eu falei, mas quando morreu seu gato? Eu achava que foi fim de semana, há 2 anos. Eu falava, gente, que difícil. Porque só ouvia falar morte, as crianças só falavam de morte, desenhavam morte, aí eu passava pros pais. Ó, nossa, mas o gato morreu faz tanto tempo. Eu falei, então, mas o assunto aqui ultimamente é só morte, por conta da pandemia mesmo. E colaborando um pouquinho com a sua fala, foi tão maçante essa fala, e cruel, que assim causou realmente assim um prejuízo significativo. E se você for pegar pela estatística, morte ano por ano no Brasil até 2021, 2022, você vai ver assim que a mesma quantidade que morria em 2018, morria em 2019, 2020, não aumentou. Não houve variação. Isso é interessante. Eu falei, eu preciso pesquisar isso, né? Muito. Porque de onde que morreu toda essa gente, vamos ver se então se aumentou esse índice de morte geral. Não aumentou. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas que morreram na pandemia do coração, morreram com outras doenças, tudo era Covid. Tudo era Covid. Então, o Covid, ninguém mais morria de nada. Eu achei incrível isso, né? O Covid curou durante 2 anos todas as doenças, porque ninguém morria de outra doença a não ser Covid. Então, assim, isso ficou maçante, isso ficou, assim, bem pesado. Por isso que muitos adoeceram, por isso que muitos entraram em pânico, muitos criaram, por exemplo, assim, uma fobia social de estar no meio das pessoas, porque ficou um negócio, assim, muito maçante. Não que não foi significativo, claro que foi significativo. Eu quase morri com o Covid, mas as pessoas, assim, houve um exagero na fala e por isso que as crianças sentiram mais. Imagina, uma criança que está crescendo para a vida durante 2 anos massacrada por morte. Então, 2 anos ali de prejuízo. Imagina o quanto que isso é prejudicial. Isso para uma criança que não tem essa noção que nós temos. Nós temos a noção do que aconteceu, nós conseguimos calcular essas perdas, esses prejuízos, mas a criança não consegue, ela não tem essa dimensão ainda. Principalmente com 10, 11 anos. Que dimensão ela tem de futuro? Não tem. Não. Então, isso é um ponto significativo. Então, assim, eu procurava ensinar muito minha filhinha, né? Minha filha tem 13 hoje. Falei, calma, não é tudo isso não é desse jeito que está acontecendo. E mostrava outros números para ela, para mostrar para ela que não era só aquilo. Para não entrar nesse plano. Agora, colaborando com a fala do Ori também dos professores, olha, hoje os pais, prestem atenção nessa minha crítica, e eu faço essa crítica com muito amor mesmo, não é com raiva que eu faço essa crítica, não. Você precisa valorizar o professor do seu filho, porque quando o professor do seu filho chama a atenção dele, ele não está querendo prejudicar o seu filho, ele está querendo tornar ele um cidadão de bem. E às vezes muitos pais intolerantes, quando esse professor chama essa atenção, vai brigar com os professores. Você deixa o seu filho com o professor ali 4, 5, 6 horas e vai brigar com a única pessoa que está tentando ajudar o seu filho. Então, nós precisamos voltar às raízes. Olha, na minha época, se eu respondesse com um professor, eu caía no couro, meu filho. Minha mãe me descia o couro, não tinha conversa não, porque eu precisava respeitar os professores. Hoje, às vezes, alguns alunos querendo brigar, violentar ali o professor batendo nele, né? Então, assim, a gente vê assim, uma desarmonia. E a pandemia colaborou muito e a família nesse retorno. Apoia essa agressividade. Isso. E aí a família está errada, porque ela apoia a agressividade, ela apoia o mau comportamento, né? Querendo defender, eu entendo que está querendo defender a criança, o jovem, mas está defendendo de uma maneira inadequada, porque o professor precisa ser preservado, porque ele está ali, ele vai auxiliar, ele vai encaminhar essa criança com outro profissional se for necessário, mas as famílias precisam trabalhar em conjunto com os professores, porque eu vejo que é uma classe que está sofrendo muito.
Exatamente, porque nossa função como pedagogos não é só transmitir conteúdos, né, e se informar cidadãos. E como o Ori, a gente estava conversando aqui no começo, as crianças não estão sabendo lidar com as frustrações, né, Ori? Sim, exatamente isso. Enfim, eu acho que é um momento, eu acho que importante que nós estamos aqui reunidos, né? Com o Papo da Hora, para que a gente pudesse deixar, dentro das nossas limitações, algumas preocupações. Não descuide do seu filho, não deixe seu filho aos cuidados de um celular. Não que ele não possa usar, hoje é irreversível isso, né? Mas tente de vez em quando trocar 5 minutos desse celular por 5 minutos de colo, de beijo, de abraço, de um passeio numa praça, de comer uma pipoca, né? Sabe uma coisa assim? Nós perdemos essa referência. Preste atenção que nós perdemos. Aí depois o filho cresce com fragilidades, porque ele não vai ter essa presença que robustece a alma da criança, e lá na frente ele entra no mundo das drogas, ele fica agressivo, ele fica individualista, aí ele não cuida, não dá amor pro pai e a mãe, a gente fala assim, onde que eu errei? Né? Por que será? É o filho do vizinho que é o culpado. Nós sempre vamos achar um culpado para isso. Então, vamos, quem sabe desse momentinho que a gente está passando aqui, compartilhando através dos canais aqui do Augusto, que realmente a gente possa, deixa eu repensar um pouco, na escola, como foi dito, né? Às vezes nós pais não sabemos o que está acontecendo na escola. Aí o filho chega e fala assim, a professora me fez e me falou isso. Você em casa fica bravo com a professora. Tá errado, desculpa, tá errado. Pode até ter a professora ou o professor que possa falhar um pouco por uma fragilidade, mas em 99% o professor, o diretor, a equipe pedagógica, eles estão lá cuidando naquelas 4 ou 8 horas, 7 horas, sei lá, que eles ficam na escola, eles estão cuidando do seu maior bem, da sua preciosidade, que é seu filho. E você vai ficar contra o professor? Não tá lógico. Vamos voltar a antigamente, né? Eu falei que eu sou o mais velho daqui, né? Meus pais, se ele escutasse uma crítica com o professor, ele agradecia o professor, né? E ainda dava bronca em mim. Olha lá, se eu não tenho que apanhar por isso, né?